Vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, te agradecer, Pai, pelo privilégio, a oportunidade, Pai, de estar aqui, Pai, cultuando a sua casa. Agradecer, Pai, por essa tarde, de solar sobre o município de Tefé, Pai. E o privilégio de ter dado a cada um de nós para estar aqui, cultuante. Te agradecer por cada irmão que eles puseram, e que vierem, Pai, também fazer a sua proteção, a sua paz. Também cuidar de cada um de nós, Pai. Que leve também minha oração, Pai, a Ti, pela vida do lado, Pai, para Emmanuel. Pai, Tu sabe a limitação dele. O Espírito Santo venha tocar, Pai, fisicamente a vida dele. Fortalecendo também Emmanuel, Pai, dos familiares. E também te abençoar também pela vida do irmão Manuel, naquele campo de trabalho. Restaurar também a saúde do Senhor do Mato, na Cátia. Todos os irmãos, Pai, que estiverem enfermos, também está restaurando a saúde de cada um deles. Pai, tudo que for feito para a honra e a glória do Santo Nome. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convido o grupo de louvor cantar o hino 207. Romanos, capítulo 11, versículo 33
a 36. Reverência à palavra do Senhor. Amém? Venha a palavra do Senhor que se encontra em Romanos. O texto fala a maravilhosa sabedoria do desígnio divino. Só a profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutável o seu caminho. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora, eternamente. Amém. Peço que o irmão Marcos leve a vez a leitura da palavra que ensina o vídeo. Nesse momento vai ser boa vontade, nesse momento vai ser tirada a oferta, nesse momento. Te amo, Deus, tua casa nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
Deus, porque o nome dele é poderoso.
para, Lucas na semana, Lucas no Felipe abre. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. É Romanos e é Lucas, né? Mas Lucas é todo dia. Lucas 10, 38 a 42, nós já passamos por essa leitura. Nós queremos meditar um pouco rapidamente, né? Assim, daquilo que nós já lemos no decorrer da semana. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Diz assim: Lucas 10, 38 a 42 diz: Indo ele de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se a sentar aos pés do Senhor, a ouvir-lhes ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Podem sentar. Muito bem, irmãos, nós fizemos já essa leitura nesta semana, Lucas capítulo 10, e nós vimos a história dessas duas irmãs, que têm um pensamento diferente, né? Uma característica diferente. E essa noite nós iremos falar sobre o que priorizamos em nossas vidas, ou seja, priorizando a relação com Deus. Qual é a nossa forma de priorizar a nossa relação com Deus? Primeiro, irmãos, nós vemos nessa história que Jesus estava a caminho de Jerusalém e ele passava por lá e ele viu, ele chegou para estar na casa de Marta e Maria, em Betânia. Ou seja, ele estava passando ali por Jerusalém e ele, de repente, chegou a estar na casa dessas duas irmãs. E essas duas irmãs que estavam lá, quando Jesus chega a esse local, as duas têm atitudes diferentes. As duas têm forma de receber Jesus diferentemente, forma de ver a forma de tratar Jesus diferentemente. Quero deixar bem claro que as duas irmãs, elas estavam querendo agradar a Jesus, tá? Não é que uma estava errada e outra certa, mas as duas estavam querendo agradar Jesus. Porém, uma estava querendo agradar Jesus de uma forma um pouquinho estranha e a outra de uma forma que agradava a Jesus. Mas mesmo assim elas estavam querendo agradar o mestre que estava ali. E nós vemos aí na história, irmãos, que Marta, ela é apresentada como uma mulher que hospedou Jesus em sua casa. E ela foi uma pessoa que ela demonstra hospitalidade, que ela demonstra diligência e ela demonstra preocupação de agradar o mestre. Marta, ela mostra hospitalidade tanto como que ela demonstra no texto ali que nós lemos a preocupação de preparar algo para Jesus, de preparar a refeição, né? Ali com certeza Jesus não estava só, estava com os seus discípulos, que ele não andava só especificamente, e ela estava muito preocupada em preparar, em fazer algo para Jesus, em tentar agradar a Jesus, mas da forma dela, com essa fazeres. Talvez quando Jesus chegou ali na casa dela, ela
porque ele vai se agradar de mim, para que dessa forma que ele vai se agradar, ele não vai reclamar do meu fazer, ele não vai gostar, ele vai dizer que eu não fiz nada certo. Porém, irmãos, nós vemos também que Marta, ela foi uma pessoa que ela estava o quê? Preocupada. Marta se preocupava demais com as coisas materiais. Marta se distraía com as preparações materiais. Ela estava se esquecendo do mais importante. A história conta que é o quê? Se esquecendo da presença de Jesus. E é interessante, irmãos, que Marta, ela queria agradar a Jesus, mas ela estava agradando Jesus de quê? De uma forma diferente. De uma forma que não era que Jesus estava se agradando. Porém, nós vemos na história também que existia também uma mulher chamada Maria, que era sua irmã, que ao contrário de Marta, ela se apresentou a Jesus, porém ela escolheu o quê? Se sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Ela escolheu, logo que Jesus chegou, a não perder nenhum tempo longe de Jesus. Ela se jogou aos pés de Jesus para ouvir Jesus. Ela não se preocupou com as coisas materiais, mas ela foi diretamente se lançar a Jesus para ouvir essas palavras. Maria mostrou prioridade, e a sua prioridade foi diferente da prioridade de Marta, porque Marta, ela deu prioridade para o quê? Para fazer as coisas materiais para agradar a Jesus. Para com essa forma. E Maria escolheu uma outra prioridade, que era se lançar aos pés de Jesus. Maria também se chega para adorar a Jesus. Ela senta aos pés de Jesus, ouvir a palavra de Jesus. E isso demonstra diferente de Marta, porque ela demonstra que ela estava valorizando a presença de Jesus. Maria mostra algo diferente de Marta. Maria mostra que ela tinha um foco. E qual era o foco de Maria? Era o quê? Não se distrair com qualquer outra coisa, mas sim estar sempre atento àquele momento que ela estava com Jesus. Então, duas irmãs com pensamentos distintos. Uma achava que estava agradando a Deus, mas ela estava o quê? Priorizando as coisas materiais. E a outra estava fazendo de tudo para agradar a Jesus, mas de uma forma em que ela não perdia nenhum momento aos pés, de deixar, ela não queria sair dos pés de Jesus. E a pergunta que está para nós nessa noite: como tem sido a sua prioridade com a sua relação com Deus? Como tem sido a sua prioridade? Como tem sido a sua prioridade? Tem sido de Marta, tem sido de Maria? Porque eu creio que todos nós estamos aqui, eu creio que quase todos, nós temos algo interessante. Se eu perguntar de cada um de nós, todos nós vamos dizer que nós queremos o quê? Agradar a Jesus, que nós amamos Jesus, que nós servimos a Jesus. Mas a pergunta que não quer calar, como a gente fala: como tem sido a sua prioridade? Você quer agradar a Jesus do jeito de Marta, que se preocupa com as coisas materiais, que se preocupa com os afazeres do dia a dia, e depois que terminar seus afazeres, que termina os seus afazeres, é que você vai achar o tempo para Jesus? Preste bem atenção que Marta, com certeza, ela se preocupou em fazer os seus afazeres, talvez arrumar casa, preparar comida, fazer alguma coisa. Depois que ela terminasse, é que ela iria o quê? Dar um tempo para Jesus. Ou seja, ela perdeu muito tempo fazendo as coisas materiais e ela ia deixar um pouco tempo para o quê? Para agradar a Jesus. Muitos de nós, irmãos, entregamos para Jesus o pouquíssimo do nosso tempo, ou
Ou quase nada. Eu tenho trabalho, eu tenho escola, eu tenho família, eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E vai deixando Jesus, o tempo de estar na presença de Jesus em último lugar. Por que nós colocamos, para cada um de nós, para nós lermos o livro de Lucas? Não é porque o Messias está pedindo, mas porque é um desafio para nós tirarmos 5 minutinhos, 10 minutinhos fazendo a leitura da palavra de Deus. Dá um pouquinho do nosso tempo para Deus. Eu tenho certeza, irmãos, eu de verdade, irmãos, assim, alguns desses últimos dias vocês vão até perceber que nós temos postado, porque eu pego as meninas, eu e os meninos, pegamos os meninos e a gente começa. Um lê o versículo, outro lê o versículo, a gente começa, e vai comentando, vai comentando, vai comentando, e fica algo gostoso de nós aprendermos. É procurar tirar um tempo para o Senhor Jesus. Mas muitos de nós deixamos Jesus fora das nossas prioridades. Minha prioridade é o trabalho, minha prioridade é a faculdade, minha prioridade é a escola, minha prioridade é a família, minha prioridade é meu descanso. E vai jogando Jesus para baixo. Vai jogando a palavra de Deus para baixo, as coisas de Deus para baixo. Marta, ela também servia Jesus. Com certeza ela dizia que ela amava Jesus, mas a sua prioridade era outra. Era tentar fazer primeiro as coisas materiais para depois agradar a Deus. Muitas das vezes nós fazemos isso, irmãos. Muitas das vezes, talvez eu faça isso também. Mas algo interessante que agrada a Deus não é o que Marta fazia, mas sim o que Maria fez. Jesus não estava se importando se você estava preocupado em agradar a Ele com as coisas materiais. Jesus não veio para receber, como se diz, ser bajulado com coisas materiais. Não, Jesus veio ao mundo para que as pessoas que seguissem a Ele buscassem a estar com Ele, aprender com Ele. E Maria logo imediatamente quando chega, o que ela faz? Ela diz, o mestre chegou, ela largou tudo. Se agora se jogou e começou a conversar com Jesus. Começou a ouvir a palavra de Jesus. Até o momento, irmãos, que Marta chega para Maria e chega para Jesus no versículo, aqui nós vemos no versículo 40, diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado no serviço. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Aí Jesus logo joga o quê? Dá uma resposta para ela. Ele diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Ele diz assim, entretanto, eu não preciso disso, é necessário apenas uma coisa. E quem escolheu essa coisa foi Maria, que escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe por quê, irmãos, que Jesus fala isso? Porque o conhecimento que Maria estava recebendo não iria ser tirada. A comunhão que ela estava recebendo não iria ser tirada. Porque, prestem atenção, irmãos, todos os dias nós temos trabalho, não é verdade? Todos os dias nós temos que ir para o trabalho. Todo dia não se acaba. Todo dia, quando quem estuda não tem que ir para a escola. Todo dia tem que ir para a escola. Quem arruma a casa, todo dia não tem que arrumar a casa? Tem que arrumar a casa. Todo dia não tem que fazer comida? Todo dia tem que fazer comida. Não é verdade? Mas preste atenção. Você acha que todo dia Jesus estava na casa de Marta e Maria? Não. Vocês estão entendendo?
Irmãos, não é todo dia que muitas das vezes nós temos trabalho na igreja, que nós temos programação, mas se lance na presença de Deus, porque os nossos trabalhos, todos os dias vamos ter que fazer, a nossa vida, todos os dias vamos ter que viver, mas a comunhão com Deus precisa ser diária. Satanás não dorme, Satanás ele não dorme, ele está nesse momento que nós estamos aqui ao nosso derredor, querendo encontrar uma brecha nas nossas mentes. Satanás está onde nós não podemos ver, mas ele está em nosso derredor, querendo achar uma brecha para tirar a atenção do culto, querendo achar uma brecha para tirar a sua comunhão com Deus. Então, qual é a nossa prioridade? E nós temos isso como lição, que a prioridade que Deus quer é a relação com Deus, deve ser prioridade número 1 em nossas vidas. Por que nós temos que priorizar estar com Deus, irmão? Primeira coisa, por que priorizar estar com Deus? Porque Ele é fonte de sentido e direção. Irmãos, por que temos que estar com Deus? Porque através de Deus nós temos o que? A orientação para nossas vidas. Por que eu tenho que priorizar a Deus? Porque é Ele que o quê? Me direciona. Porque é Ele que me direciona. Ele que direciona a minha vida. É Ele que me dá confiança em tempos difíceis. Quando você está passando por um momento de provação, quem é a primeira pessoa que você procura? Deus. Você vai procurar o seu chefe? Não. Você vai procurar o frango lá? A carne? A sua vassoura? Chega lá com a sua vassoura e diz assim: ô minha vassoura querida, todo dia está comigo, minha companheira, me ajuda agora no momento difícil. É assim que você vai? Não. Vassoura não faz nada. É só varre, né? E no conto de fada dá boa, né? Mas é em Deus que você vai adquirir a confiança. Por que eu tenho que priorizar estar com Deus? Porque através dele eu recebo consolo, eu recebo força, eu recebo esperança em momentos de dor, momento de dúvida ou momento de crise. E o nosso relacionamento, e outra coisa, por que eu devo priorizar Deus? Porque através dele eu tenho um relacionamento espiritual. Porque através dele eu tenho que ter gratidão e reconhecimento. Quando eu priorizo a Deus, eu estou tendo gratidão pelo que Ele me dá, pelo emprego que Ele me dá, pela saúde que Ele me dá, pela família que Ele me dá. Por isso que eu tenho que priorizar Deus. E eu tenho que priorizar Deus porque, irmão, Salmos 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. É por isso que eu tenho que priorizar Deus, porque Ele é o meu refúgio, porque Ele é a minha fortaleza, porque Ele é quem me socorre na angústia. Quando nós estamos angustiados, a quem nós corremos é Ele que nos socorre. Esses dias que nós temos passado lá em casa, concernente a essa situação com o Lázaro, é Ele que nos socorre. Quando nós queremos chorar, quando nós queremos esmorecer, nós olhamos para cima dizendo assim: calma, nós temos Deus, o nosso consolo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, é Ele que pode fazer o que nós, irmão, nós não podemos fazer nada muitas das vezes, mas Ele pode, porque Ele abriu o mar vermelho, porque Ele fez Pedro andar sobre as águas, porque Ele curou o cego, porque Ele curou o coxo, porque Ele curou uma mulher de 12 anos, lá que nós temos em Lucas lá, porque Ele curou aquele endemoniado de 18 anos, vocês estão lembrados? 18 anos lá em casa, concernente
Lázaro. É Ele que nos socorre quando nós queremos chorar, quando nós queremos esmorecer. Nós olhamos para si dizendo assim: calma, nós temos Deus, o nosso consolo. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, é Ele que pode fazer o que nós, irmão, nós não podemos fazer nada muitas das vezes, mas Ele pode, porque Ele abriu o mar vermelho, porque Ele fez Pedro andar sobre as águas, porque Ele curou o cego, porque Ele curou o coxo, porque Ele curou uma mulher de 12 anos. Lá que nós temos em Lucas, lá, porque Ele curou aquele demoniado de 18 anos, vocês estão lembrados? 18 anos, quando eu li, eu já tinha lido 18 anos, imagine só, 18 anos, o cara quebrando, tocando terror, e Ele é esse Senhor. Salmos capítulo 4, versículo 8 diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes o quê? Viver em segurança. Porque eu tenho que priorizar a Deus? Porque eu durmo em quem? Em Deus eu durmo em paz. Porque em Deus eu durmo em segurança. Eu durmo em paz, eu durmo em segurança, então eu tenho que priorizar o meu Deus. Irmão, no reino espiritual, nós não vemos, né? Diferente de que muitos por aí dizem assim: olha, tem um anjo ali, tem um anjo aqui, eu não estou vendo, mas eu sei que eles estão, porque a palavra de Deus diz que Ele coloca os seus anjos ao nosso redor. Amém? Nós não podemos ver, eu não estou vendo, não é o missionário lá do Marco, lá, o Miguel lá. Olha, eu estou vendo ali, eu estou vendo, não estou vendo, mas eu sei que os anjos de Deus estão neste lugar. Eles estão olhando para nós, eles estão ao nosso redor, porque, irmão, os anjos do Senhor estão ao nosso redor e Satanás está ao redor. Para que Satanás ele possa chegar até nós, ele precisa passar por quê? Pelos anjos que Deus coloca para nos dar a segurança. Olha que maravilhoso, irmãos. Os anjos do Senhor, onde nós estamos, eles estão conosco. Por isso eu tenho que priorizar Deus. E a verdadeira adoração, irmãos, que Deus quer, a verdadeira situação que Deus quer, não é priorizar as coisas materiais, mas a verdadeira situação que Deus quer está em João capítulo 4, versículo 24. Qual é? Deus é Espírito, importa que os que adoram, o quê? Adorem em Espírito e em verdade. Deus não quer que nós venhamos se preocupar com as coisas materiais, mas Ele quer que nós venhamos adorar o quê? Em Espírito e em verdade. Deus quer que nós venhamos nos lançar aos seus pés. Deus quer que nós venhamos nos entregar aos seus pés. E por último, irmãos, por que eu devo dar prioridade para Deus? A minha prioridade é dar para Deus, é porque eu preciso manter o meu foco. Tem muita gente como Marta que é fácil de se distrair. Quer ver um momento? Já aconteceu várias vezes isso comigo. Outras vezes nós perdemos tempo vendo vídeos, Kawaii, TikTok, verdade? YouTube. Começa um videozinho, aí passa a ver um outro videozinho, aí passa um videozinho, quando você vai olhar 2, 3 horas. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, já começa 53 versículos, não dá para pular do 10 para 20 e pouco não. Quando começa a orar, começa a dormir, aí faz o quê? Começa a chamar Jesus de Genésio. Ô Genésio, glória a Deus, tu és o Genésio, né? Na verdade, começa a trocar o nome de Jesus. Porque
porque nós se distraímos nas coisas que não são importantes. Às vezes nós perdemos tempo com aquilo que não é importante. Marta se distraiu. Ela poderia dizer assim: mestre, primeiro eu quero ouvir as tuas palavras, depois eu vou preparar. Porque, irmãos, primeiro lugar, buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Não se distraia, não perca o seu foco. João capítulo 14, versículo 6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz, irmãos, que nós não podemos deixar de priorizar Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que eu tenho que priorizar. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que nós temos que olhar firmemente para Jesus, que é o quê? O autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho firmemente, você sabe que olhar firmemente? Olhar firmemente, cadê o Arthur? O Arthur está lá para saber, né? O Arthur, até o tempo desse, agora já vi que ele já está falando, está querendo falar, né? Mas o Arthur, de vez em quando nós estamos aqui na frente, a gente observa o mapa, ele ficar assim. Nem piscava, ele encarava dele. É olhar firmemente. Não se distrair nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem com os problemas, nem com as contas, nem com os problemas na família. Mas se olhar firmemente para Jesus, priorizar Jesus. Estou sem dinheiro na carteira, mas prioriza Jesus, Ele vai me ajudar. Estou com problema na família, prioriza Jesus, porque Ele vai me ajudar a resolver esse problema. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E para fechar, Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz que nós temos que manter o nosso pensamento nas coisas de quem? Do alto e não das coisas terrenas. Manter o nosso pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Irmão, então eu não vou pensar mais em nada aqui na terra. Vai nessa. Tem que pensar, irmãos. Mas não que seja a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é pensar nas coisas do alto. É pensar nas coisas de Deus. É se lançar aos pés de Jesus. É dizer assim: o mestre está aqui, não quero saber de nada, vou para cima. Quero me lançar aos pés dele. Quero me ajoelhar, quero buscar, quero me prender diante da presença de Deus. Amém? Amém. Então, que possamos entender qual é a nossa prioridade. Qual é a prioridade que nós queremos? Qual é a prioridade que nós queremos para a nossa vida? Se é a prioridade com Deus, buscando a Deus, ou se é a prioridade de deixar Deus para o escanteio, para o último lugar. Então não perca essa oportunidade. Se lance aos pés do Senhor, busque ao Senhor, se humilhe na presença do Senhor. O Abreu, para a palavra de Deus, diz: humilhados na presença do Senhor, porque Ele que vos exaltará. Ele é que nos socorre, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos ajuda. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi ministrada neste lugar. Te agradecemos, Senhor Deus, porque aprendemos nessa noite, Senhor, que precisamos dar prioridade a Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Que não venhamos, Senhor, deixar que os afazeres deste mundo sejam prioridade, mas que a Ti, Senhor, seja a nossa prioridade. Ó Deus, ajuda a dependermos de Ti, ajuda a dependermos da Tua palavra, ajuda a dependermos de estar contigo. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.